Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós ouvimos aqui neste trecho do Evangelho de Marcos uma controvérsia de Jesus com os fariseus a respeito da lei do sábado. Eles questionam Jesus porque os discípulos dele fazem o que não é permitido em dia de sábado, ou seja, trabalhar. Arrancar espigas enquanto caminhavam, né? Já era considerado trabalho, uma violação do sábado. E Jesus então aproveita esta pergunta para retomar com aquelas pessoas e com cada um de nós qual é o espírito da lei do sábado e para nós a lei do domingo, porque nós já substituímos o sábado pelo domingo, desde que Jesus morreu e ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, para nós cristãos, não é mais o sétimo dia, o dia do repouso, mas o oitavo, que é o domingo. E isso desde os primeiros momentos, né, da igreja, depois da morte e ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitado aparece aos discípulos, aos apóstolos, reunidos no primeiro dia da semana. Então, nós cristãos observamos o domingo. Mas é importante que nós entendamos qual é o espírito da lei desta observância do sábado no Antigo Testamento, no domingo no Novo Testamento, para que nós não caiamos também na mesma armadilha aqui que estes fariseus caíram. Não entendiam mais qual era o espírito da lei, então viviam a lei pela lei, a regra pela regra. Em resumo, a lei do sábado, e eu repito para nós, o domingo, é uma lei que visa salvaguardar um tempo razoável de relacionamento com Deus. Salvaguardar um tempo para Deus. Porque de fato nós devemos rezar todos os dias, rezar sem cessar. Devemos ter vida de oração. Contudo, nós também temos que trabalhar, temos que cuidar dos nossos afazeres, temos que cuidar de trazer o pão de cada dia para a nossa casa. Então, mesmo que a gente tenha que tirar um tempo todos os dias para ter vida de oração, para rezar, para ter relacionamento com Deus, e mais ainda, fazer de cada momento da nossa vida uma oração, e cada coisa no seu lugar, evidentemente. Eu não posso rezar o terço o tempo todo. Eu já disse isso em outra ocasião. Se eu sou um professor, como é que eu vou ficar rezando o terço e dando aula? Não tem jeito. Eu não posso. Mas eu posso orar sem cessar, ou seja, fazer daquela aula também um momento de encontro com Deus. É o jeito que eu enfrento cada situação da minha vida, cada circunstância, cada afazer e até mesmo os lazeres. Eu posso transformar a minha vida numa oração constante, orar sem cessar, mas cada coisa no seu lugar. Existe um modo de rezar para cada ocasião. Então, mesmo que eu tenha que ter esse espírito, eu preciso, esse espírito de oração, esta atitude de oração em tudo que eu faço, eu preciso tirar um tempo, razoável para cultuar a Deus, para dedicar a Deus o meu tempo e o tempo da minha família, para dedicar a Deus um tempo razoável de oração e para dedicar também à minha família o meu tempo. Ou seja, a lei do domingo, a lei do sábado, a lei do domingo, serve para salvaguardar um tempo razoável para Deus.
É isso, porque é necessário. Eu preciso admitir que não é possível dizer que eu amo a Deus se eu não tiro tempo para Ele. Não é possível dizer que eu sou de Deus, que eu me interesso por Ele, se eu não tiro um tempo para Ele. E infelizmente muitas pessoas esqueceram dessa lei. Muitas pessoas já jogaram no lixo essa lei. Usam o domingo para fazer os seus afazeres domésticos, né? Faxina em casa, por exemplo, né? Colocar todas as coisas no lugar, arrumar o guarda-roupa, lavar a roupa. É claro, na vida agitada que nós temos hoje, e ainda mais no contexto da pobreza, em que muitas pessoas trabalham, às vezes de manhã, de tarde, de noite, durante a semana, né, em cidades grandes, onde pegam um ônibus, e às vezes passam 3 horas só para chegar no serviço. Nós não podemos olhar para essas pessoas e dizer, no domingo você não pode fazer nada. No domingo não tem como você lavar a sua roupa, né? Então durante a semana faça isso de madrugada. Nós cairíamos na mesma armadilha dos fariseus. Nós cairíamos aqui na mesma tentação de impor a lei pela lei. Mas se eu entendo que é para salvaguardar um tempo razoável para Deus, eu vou fazer isso dentro das minhas possibilidades. Mas não dentro das minhas possibilidades depois que eu já ocupei toda a minha vida com trivialidades também. Não, eu já fui ao shopping, eu já fiz a minha pamonha, eu já arrumei a minha casa, eu já lavei a roupa, eu já arrumei o freezer, já coloquei todos os alimentos, né, o frango, a carne da vaca que eu matei no domingo, né, e que eu arrumei, está tudo arrumado. Agora eu tenho tempo para ir à igreja, mas eu não tenho mais a disposição, porque eu estou muito cansado. Eu cheguei em casa cansado, eu não dou conta de ir à missa. As pessoas dizem isso, e dizem muito, e vocês sabem, porque todo mundo já escutou esse tipo de argumento. Então, Deus pede que nós demos um tempo a Ele. E de modo especial, nós cristãos, domingo. E esse tempo, ele se concretiza, podemos dizer assim, na missa, participando da missa, observando o preceito dominical de ir à missa. Mas além disso também, a minha oração. Além disso, de estar com a minha família, de estar com os meus, não no trabalho, não em coisas triviais, mas estar com Ele. Agora, se é preciso também trabalhar, não tem problema. Se é estritamente necessário fazer aquele trabalho naquele dia, não tem problema. Desde que eu faça isso com essa reta intenção, né, de salvaguardar o meu momento com Deus. Queridos irmãos, nós precisamos levar mais a sério as leis de Deus. Se por um lado nós não devemos ser legalistas como os fariseus eram, impondo fardos pesados, né, fazendo as pessoas viverem a lei pela lei, não podemos ser legalistas. Por outro lado, também não podemos ser relaxados e dizer, já que é assim, já que não devemos ser legalistas, já que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, já que o Filho do Homem é também Senhor do sábado, então eu vou viver a lei de qualquer jeito. Eu preciso entender o espírito de cada lei, para entender aonde Deus quer que eu chegue com aquela lei. Então, se eu chegar aonde Deus quer que eu chegue com aquela lei, então eu posso, de certo modo, desobedecer à lei, como aqui os discípulos desobedeceram. Eles estavam com Cristo o tempo todo.
E Cristo é Deus. E Cristo é o Senhor. O Senhor do sábado, do domingo, da segunda, da terça. Ele é o Senhor de tudo. Eles estavam com Deus. Então, desobedecer à lei aqui, ou seja, colher aquelas espigas enquanto caminhavam, não prejudicou a relação com Deus. Não prejudicou o encontro com Deus. Não deixou de salvaguardar aquilo que é o espírito da lei. A relação com o Senhor. O tempo para o Senhor. Eles viviam com Cristo. E Cristo é o Senhor. Então, se a gente entende isso, a gente consegue, então, viver nas particularidades da vida, também sem nenhum peso de consciência. A gente consegue viver nas particularidades sem aquele sentimento de que eu estou desobedecendo a lei, desobedecendo a Deus, desagradando a Deus, porque também tem muitas pessoas que ficam assim, em crise, porque tem que trabalhar no domingo, porque o patrão mandou. Se eu entendo isso, eu não fico em crise quando eu preciso trabalhar. Eu não fico em crise quando eu preciso, entre aspas, desobedecer à lei. Vamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, a compreensão do que Ele quer para nós, em cada lei que Ele estabeleceu, para que vivamos a lei pelo Espírito da lei, por aquilo para receber ou para alcançar aquilo que a lei quer que nós alcancemos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.